Mais uma live nesse sábado, mais um bate-papo interessantíssimo. Mais um bate-papo interessantíssimo. Galera entrando, olha a Naya aí, presente. Gabi, também presente. Lucas, o Ivan, que é o nosso intérprete. Vou te mandar o convite, Ivan. Esperando só o Fábio, que é o nosso convidado, entrar para a gente bater um bate-papo sobre os direitos, né? Para que as pessoas com suas limitações sempre possam ter melhores condições de vida. E eu arraso, hein, Nai? Não sei não, mas eu sei que você arrasa. Bom, Fábio entrando. Bora pro Ivan também. Enviei o convite. Grande, Ivan. Vamos lá. Envia o convite também pro Fábio agora. Tá enviado, Fábio. É só você aceitar, meu querido. E entrar na nossa live, no nosso bate-papo. Fábio acabou de entrar. A Michele, nutricionista. Luta demais, galera. Vocês precisam conhecer essa menina, essa mulher, Michele. Faz um trabalho sensacional na All-Fitness de nutrição. Aguardando o Fábio entrar. Fábio Deodato. Fazer perguntas bem legais para ele sobre, né, as principais barreiras, né, que impede bem a nossa cidadania enquanto uma pessoa deficiente, né? Quais são essas barreiras que impede? Pronto, o Fábio de presente. Olha o Fábio presente. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá Tudo passando esse bem, sábado? Quente? graças a Deus, tudo jóia, tá quente. Ó, me fala se eu tô enquadrado, se eu tô fora, se eu tô pra cima, como é que eu tô aí? Mais para baixo. Tenho que ir um pouquinho mais pra baixo? Tem que ir um pouquinho mais para cima, porque você tá bem para baixo na câmera. Não, não, não. Invertido. Ah, Aí, beleza. perfeito. Perfeito, Agora você está show. enquadrado. Aí, ó, o nosso convidado é o Christian, tem como colocar também na live ou a gente tem que alterar? Claro, claro. Vou enviar o convite aqui para ele, o Christian. Chamar o Christian Siqueira, vamos bater um papo com ele hoje. Pronto, envia o convite aí pro Christian. Só aceitar, Christian. Tá lá em Brasília, Lucas. Rapaz, tá pertinho Tá pertinho dos dos políticos lá. políticos. Opa! Olha o Christian aí também Fala presente. pessoal, boa tarde. Boa tarde, seu Christian. Você tá no caminho ainda? Tô no ônibus, mas vamos embora. Tamo juntos. Ah, legal, legal. Aqui é Vamos assim, comer. fiote. É sempre assim, é sempre no improviso que a gente vai fazendo. Bom demais. Vê se o Christian tá conseguindo se enquadrar aí, Lucas. Tá Mostrando conseguindo a se vida como enquadrar. ela é, né? Tá doido. Claro. É só dar uma afastadinha um pouquinho na câmera, Christian, para você ficar um pouquinho mais afastado da câmera, que aí você enquadra melhor aí. Isso. Aí, Assim? perfeito, perfeito, perfeito.
Vamos lá, Fábio. Beleza, beleza. Você que é mestre, vamos começar fazendo aquela autodescrição, né? Porque essa live ela vai ser sempre compartilhada, né? Com diferentes pessoas em diferentes canais de comunicação. Então, pode começar por você, depois o Christian faz a autodescrição dele e eu faço, no caso aqui, a minha e do Ivan. É aquele esquema, né? Deixa eu só ver com o Christian. Christian, tá me Oi. ouvindo aí, Christian? O ambiente está muito ruidoso. Será que você consegue descer aí pra gente fazer mais tranquila a live? Na Westcard. Então, eu tô com fone de ouvido e ainda estou dentro do ônibus, não chegou na parada. Mas, se você quiser, eu fecho o microfone enquanto você faz a sua. Eu acho que é melhor você fechar porque o ambiente está meio ruidoso aí. Pode ser? Tá conseguindo ouvir aí, não? Peraí, deixa eu ver como é que eu faço pra... Acho que você conseguiu fechar. Acho que ele conseguiu fechar, né, Lucas? Sim, sim. Agora conseguiu. Tava meio ruidoso aí o ambiente. O Christian tá meio aí. Teve um imprevisto hoje, mas mesmo assim ele quis participar Perfeito. conosco aqui, né? Então, Lucas, vamos fazer como a gente sempre fala, né? Melhor você descrever a gente, porque aí é o olho de quem vê que descreve aquele que precisa. Então, fica à vontade aí, vamos ver. Eu gostaria que você passasse novamente aquele ensinamento que você passou, que eu achei bem precioso, para as pessoas aqui, antes de eu fazer essa descrição, sobre como funciona uma boa descrição, né, ambiental e também sentimental de cada um dos participantes, para que a galera aprenda também. Você pode Claro, rapidinho explicar? lógico, claro. Bom, é o seguinte, o que eu sempre digo, né, eu disse já na outra live, e essa é mais uma live em que a gente está junto, é que a descrição, a autodescrição, né, eles costumam chamar de autodescrição, é como a pessoa é enxergada ou como a pessoa se enxerga. Essa descrição, ela não pode ser simplesmente focada em roupa, né? Ah, tá com uma camisa tal, tá com uma bermuda tal, tem o cabelo curto ou cabelo comprido. Não, ela tem que ser além, né? Então, por exemplo, nesse momento, como é que eu tô na cadeira, né? De que maneira que eu estou? Estou confortável? Estou com os braços cruzados? Estou com os braços repousando na cadeira? De que maneira que eu estou como é que tá o meu semblante? Eu estou mais sério, mais compenetrado? Eu estou mais atento? Eu estou focado estou olhando para frente? Eu estou com o olhar para o lado? Né? Poxa, mas o Fábio não enxerga. Tá, mas as pessoas querem saber como é que você está posicionado, né? Dá para ver alguma coisa ao fundo? É uma parede que está vendo ao fundo? Não é? Que cor que é essa parede? Né? Outras coisas conseguem ser também filmadas, né? Ele tem um copo na mão, ele não tem um copo na mão, ele tem um... Enfim, como funciona esse ambiente, né? Porque, na verdade, o que importa para a pessoa com deficiência visual é saber desse ambiente. Porque saber de roupa, a gente sabe, né? Raramente alguém vai fazer uma live nu, né? A gente vai fazer vestido. Agora, de que maneira que a gente vai estar vestido e o porquê disso? Ele está mais social, ele está mais esporte. Então, geralmente, quando as pessoas pedem para me descrever, eu peço para que aquele que pede o faça, né? Que a gente tenha um diferente olhar. E aí, quando eu vejo que está uma coisa fora, aí eu complemento. Mas o Lucas Pô, é tranquilo. não, mas eu quis que você passasse mesmo esse ensinamento, porque a gente tinha feito apenas uma live, né? De tantas outras que a gente vai fazer futuramente. E é sempre Uhum. coisas boas, né, para a galera aprender, porque a gente sempre fica no conhecimento mais superficial, né? Mais simples, mais mecânico. Claro. Mas então eu vou fazer a autodescrição aí, né, do nosso convidado especial, que é o Fábio, primeiramente, depois o Christian. O Fábio, no caso, né, ele está hoje com uma camisa preta, social, né, porque como convidado principal, né, ele quis trazer um pouco mais de formalidade. Está sentado numa cadeira, né, também de escritório, aparentemente também social, que É traz isso mesmo. todo esse tom mais sério, mais formal, né? No caso, a parede ao fundo dele é branca, né?
e também parece que ele está, né, num escritório, né, na casa Sim, no dele. escritório, é isso mesmo. E parece que está bem feliz. Está bem feliz hoje aí, bem contente, sempre Sim. passando essa missão dele de vida, como a gente também sempre passando essa missão nossa, né, no caso. O Christian, por exemplo, ele já está num ambiente bem diferente, que eu achei muito legal mesmo, independente das dificuldades, né? Até porque a gente resolveu as dificuldades. Ele está num ambiente bem legal, que é um ônibus, né? De fundo é um ônibus onde tem várias pessoas e ele também está sentado, está bem posicionado, né? Ele, no caso, está bem confortável. E o que mais que eu posso falar dele? Parece que também ele está bem feliz, né? Porque inicialmente ele falou: pô, legal, estamos aqui, vamos para cima, vamos com tudo, né? Num É isso ambiente aí. bem diferente. Eu, no caso, também estou sentado aqui no meu escritório, aqui na minha casa, com uma cadeira muito parecida com a do Fábio, de couro também, mais formal, mais social. Ao meu fundo tem vários livros, é um tom assim de biblioteca, porque é uma biblioteca aqui no meu escritório. Tem muitas estátuas, porque eu gosto da mensagem de cada uma dessas estátuas que passa, né? E eu sempre extremamente feliz por cada live que eu venho fazendo com os profissionais da saúde, da educação, né? De boné, como sempre, e todo aquele estilão. Eu estou num estilo esporte social, numa Uhum. camisetinha mais t-shirt, que eles chamam, né? Que é uma camiseta casual, né? Mas também mais social. Bom, e o nosso parceiro que faz o intérprete de Libras, que é o Ivan, o nosso fiel escudeiro, ele e toda a equipe dele também, toda a live estão presentes, tornando esse conteúdo aí acessível também a todo público, né, que tem essa deficiência também, e que quer ter de qualidade, né, com profissionais de qualidade, com pessoas animadas e felizes, todo esse conteúdo. Também está numa cadeira, né, sentado bem posicionado, numa cadeira social também igual a nossa, né, e a parede de fundo dele já é um azul mais para verde. Para quê? Para ficar muito mais claro a questão de quem assiste e faz essa leitura, né, de interpretação de Libras. E vamos para cima, vamos começar. Vamos começar com tudo. Eu quero saber, né, por parte do Ivan e depois do Christian, né, hoje, né, nesse Brasil, nesse novo desenho, né, que sempre está se formando a cada governo, né, quais Uhum. são as principais, né, barreiras que às vezes impede, né, que você, Christian, e você, Fábio, se sinta muito mais cidadão, né, uma pessoa com deficiência consiga se sentir cada vez mais confortável, né? Eu vou começar agradecendo, né, a oportunidade, Lucas, agradecendo ao Ivan, está interpretando também, e agradecer a todas as pessoas com surdez que vão assistir ou já estão assistindo essa live, dizer que vocês são pessoas que têm aí uma trajetória histórica muito importante e que agora estão muito próximas, né, às ações da educação bilíngue. E acredito que o olhar para a pessoa com surdez vai ser um olhar cada vez mais abrangente, né? Porque não basta ter a lei nesse país, né? A gente precisa cobrar para que a lei seja cumprida. Então, tem se cobrado muito para se cumprir a lei da educação de surdos, e aí eu acredito que isso vai ser consolidado. Eu tenho percebido que tem muitas pessoas que estão lá em Brasília, lá onde o Christian está, muito empenhados na educação de surdos, né? Tem uma intérprete, inclusive, que é aqui de Ribeirão Preto, estava em São Carlos, com um bom tempo em São Carlos, se chama Mariana Campos. Acho que até é interessante pensar na Mariana aí para uma próxima live aí, né? De repente a gente consegue encaixar. Ela tem uma agenda muito, né, assim, muito corrida, mas quem sabe a gente consegue encaixar. Se não ela, alguma outra pessoa que fale também pela surdez. Vamos fazer aqui desse espaço um espaço plural. Vamos trazer as diferentes nuances das deficiências para que as pessoas não entendam que só ser deficiente é o suficiente para etiquetar, para rotular pessoas. Não é. Cada deficiência traz aí seu viés e cada pessoa é única, né? Então, Ivan, muito obrigado aí pela interpretação. Lucas, muito obrigado por tornar acessível essa live também na língua brasileira de sinais.
E a pergunta que você faz é uma pergunta muito pertinente, né? Porque nós sabemos que existem barreiras, que existem dificuldades. As barreiras hoje elas são basicamente, né, divididas aí em quatro, mas elas são desmembradas. A gente já chega a ter 10 tipos, né, 10 denominações de barreiras. Mas a gente fala mais das barreiras físicas, das arquitetônicas, né, das barreiras atitudinais, né, e das barreiras da visão biopsicossocial, né? Mas a gente percebe que as ações, né, necessárias para a quebra dessas barreiras, elas podem ser gigantescas, mas o impacto que tem nesse Brasil continental, Lucas, ainda assim, é muito gradativo, né? Uhum. Então, você mesmo que é um esportista, que é um educador físico, um cara que... Eu gosto muito da pegada que vocês têm, né? De estar em movimento com o planeta, né? Vocês são os caras do movimento. O planeta está em movimento e vocês também, né? Vocês não param. E aí eu tenho certeza que você sempre olha, né, para as estruturas, sejam elas estruturas corporais, estruturas físicas, não é assim? Sim. Estruturas de paisagismo, você tem esse olhar treinado, né? E você deve ter percebido que, ainda que a gente tenha falado muito sobre barreira arquitetônica, e tem uma lei da década de 90 que fala sobre isso. Muito prédio que você entra ainda não tem piso tátil, Uhum. não tem rampa. A rampa que tem íngreme, se você colocar um cadeirante, ele vai descer rampa abaixo, porque foi feito de uma maneira desproporcional, íngreme, né? Muito íngreme. Então, para dizer, estou cumprindo a lei, né? Então, veja, 2023, a gente está falando de mais de 25 anos, 30 anos de lei. 30 anos, Lucas, não são 30 dias. 30 anos. 30 anos, cara. E aí a gente ainda tem a maioria do, por exemplo, eu tenho esses dias eu fui a um médico num prédio, tudo bem, um prédio antigo. Mas, gente, assim, tem um mínimo de acessibilidade, sem piso tátil, sem rampa, o elevador sem voz, sem braille. Eu me senti literalmente mais perdido que um cego em tiroteio, só faltou o tiroteio. E eu tava perdidaço, entendeu? Então, assim, nós somos mais de 30 anos. E eu tô falando de uma das 10 barreiras, né? Então, assim, eu acho que muita coisa precisa avançar, né? E tenho duas coisas para falar especificamente sobre esse governo, né? O governo atual. E aí, quando a Uhum. gente fala de governo atual, a gente tá falando de Lula, tá, gente? Só para a gente não ter problema com isso, né? Porque parece que toda vez que a gente fala em governo atual, é Lula. E aí toda É, vez que você muito enaltece o clubismo, né? governo. Não, e toda vez que você enaltece o governo, esse é petista, esse é de esquerda, esse é não sei o quê. Ou então, quando você critica o governo, esse é bolsonarista, esse é de direita, não sei. Não, gente, ó, vamos desmistificar isso. Eu estou falando do atual governo que não funciona só com o Lula, não. Funciona com toda uma Câmara de Deputados, com todo um Uhum. Senado, né? Com toda uma engenharia ali de processos. Então, o Lula, ele é só parte do processo. O negócio chega para ele assinar, mas até ele assinar já passou, ó, por muita o Bolsonaro também, enfim. Então, assim, nesse atual governo, existem duas coisas interessantes para a gente conversar, que é sobre o plano Viver Sem Limites 2, né? E sobre a política educacional de educação especial na perspectiva inclusiva. Como eu já falei um pouco, eu vou pedir para o Christian ver se ele está on, se ele consegue falar um pouquinho sobre isso, quais são as barreiras que ele sente, né, no dia a dia, no decorrer aí do dia a dia dele, tanto no transitar, né, quanto na comunicação com as pessoas, e depois eu retomo para a gente falar da política. Christian, vamos ver. Fala com a gente aí. Vamos ver se ele consegue. Ó, não está chegando só a voz. Ele não está conseguindo, né? Tá conseguindo ouvir, Christian? Cris? Oi, pessoal. Agora, Boa tarde. agora sim, vamos lá. E aí? Então, eu acho que dessas barreiras que vocês estão falando e que a gente enfrenta, a principal barreira, né, para poder
derrubar as outras, eu acho que é a barreira atitudinal. Eu acho que a barreira atitudinal é algo que tem que ser quebrado ainda. Se as pessoas não quebrarem essas barreiras, essa barreira atitudinal, nenhuma outra barreira é quebrada. E porque você quebrando a barreira atitudinal, você realmente quebra, você realmente tem algo a se fazer, né? Você quebrando essa barreira atitudinal. Pelo menos é isso. Porque quebrando isso, você tem boas pessoas no trânsito, que respeitam mais a pessoa no trânsito. Não, eu não estou falando só a pessoa com deficiência, não. O povo está muito estressado. A galera está muito individualista. É isso. Verdade. E aí a gente vem, então, pensando nesse patamar, né, que o Christian está falando, em duas ações, macroações do governo federal, que requerem a adesão dos governos estaduais que aconteceram faz 2 semanas, né? A gente está fazendo essa live agora no começo de dezembro de 2023. Então, 2 semanas atrás ocorreram 2 ações interessantes, Lucas. A primeira foi a reestruturação, não, na verdade não a reestruturação, mas a reafirmação da Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Olha que interessante. Ela foi criada em 2008, tem um decreto que é o 7611 de 2011, que dá as diretrizes melhor elaboradas para o atendimento educacional especializado. E agora o governo está reafirmando essas práticas e trazendo no seu bojo, né, coisas novas, né, olhando, por exemplo, para as pessoas com transtorno do espectro do autismo, né, que é pensando nos centros de apoio aos autistas. Então, será injetado 3 bilhões, né, na casa de 3 bilhões, para fomentar essa política. Quais serão os eixos centrais? Investimento em formação de professores, inclusive mestrado para professores, priorizando professores com deficiência. E esses mestrados são para educação especial e gratuitos. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui na live. São mestrados gratuitos em institutos federais e universidades para professores atuarem na educação especial e prioritariamente professores com deficiência, como é o meu caso, né? Eu sou um professor com deficiência. Atualmente não estou como professor, estou como chefe da divisão de educação especial aqui do município, mas sou professor, né, de concurso. Mas que Então, veja, sensacional, hein? você viu que interessante? E isso é apenas um dos eixos. Então, será investido em mais 1.500 salas multifuncionais, haverá um investimento maciço em tecnologia, os processos de educação bilíngue e fortalecimento dos centros de apoio à surdez também, um trabalho voltado para os centros especializados de autismo. Então, assim, claro, é pouco dinheiro. Se você for olhar para o Brasil, 3 bilhões é pouco. E nós temos 27 estados, né? Tem estado aí que tem muitos municípios, né? Então, vai pulverizando, vai dividindo isso para você ver. Mas já é um dinheiro, né? Já é uma quantia interessante. E outra ação que foi feita, que foi o programa Viver Sem Limites 2. E aí ele tem um eixo voltado para toda a visão biopsicossocial da pessoa com deficiência. Então, voltado para a saúde, para a assistência, para a educação, para o esporte, para o lazer, para a cultura. E aí foi investido 6 bilhões, né? 6 bilhões nesse programa, que vai fazer capacitação de profissionais, que vai organizar espaços, que vai acessibilizar espaços. Então, assim, é muito interessante. E eu conheço 2 pessoas, né, que estão envolvidas. Conheço o professor Décio, né, que está envolvido com a Política Nacional de Educação Especial, e conheço o Antônio José, que está coordenando, está na coordenação do programa Viver Sem Limites, que é um cego também. Então, assim, a gente está muito bem representado nesses programas e a gente acredita que dando fala para a pessoa com deficiência acaba ficando mais fácil, né? Acho que a maneira de conduzir aquilo de nada de nós sem nós, né? Acho que é importante dar esse lugar de fala para a pessoa com deficiência. Não, achei sensacional esses projetos. Vou procurar saber sobre eles, para ler sobre eles. E achei muito interessante essa questão de poder fazer o mestrado, a especialização, não é nem pela forma gratuita, né? Que já é uma coisa sensacional, né? Ser gratuito por parte do governo. Mas ter acesso a esse tipo de estudo,
sabe? Porque eu não sou deficiente, mas é uma luta muito grande para a gente saber. É porque eu tenho pessoas muito preciosas do meu lado, como Uhum. você hoje, Fábio, como o Imagina, Ivan e toda a estamos aqui equipe para ajudar. de línguas de sinais. Mas, tipo assim, para uma pessoa, eu há um ano atrás, que era leigo e não tinha contatos nenhum, fui em N instituições para saber como que eu poderia fazer aulas particulares de Libras, ou Uhum. então aprender sobre a questão de outras deficiências. Passei em inúmeras aqui em Ribeirão. Eles falaram que não tinham a opção e não tinham a informação para me dar onde eu poderia conseguir. E aí, Uhum. onde eu consegui, eu fui daquele jeito mais tradicional, atrás dos surdos, que eu tinha como amizade na minha antiga igreja, para você ver que através de uma atitude muito forte de inconformidade estamos aqui, né? No corpo a E corpo. ouvindo, e ouvindo esse projeto que você falou que vem por parte do governo, né? Uhum. E aí você foi no corpo a corpo, quer dizer, você foi procurar onde É, as foi no pessoas corpo a estavam, corpo. né? Mas você sabe, Lucas, que isso é uma questão interessante, né? Você estar nos núcleos, né? E eu acho que a política está pecando muito em se distanciar dos núcleos. Toda a política, tá? Por quê? Porque a política, ela é a ciência dos polos, né? Ela precisa justificar aquilo que o povo precisa. Não que Uhum. parte do povo precisa. É do povo, certo? Todos pagam impostos ou não. Até o andarilho paga imposto. Burro. Mesmo aquele que vive na rua. A água que ele bebe. Né? De repente, a comida, a marmita lá que ele compra quando ele pede o dinheiro dele. Que ele consegue comprar a marmita dele. Né? Então, em todas as atividades do nosso Brasil, há o pagamento de imposto. Então, é para o povo. A política é para o povo. A política, de modo geral, né? É para o povo. Então, na década de 80, eu acredito, assim, até no começo de 90 e tal, que os políticos eram muito mais próximos do povo, de modo geral, tá? Não estou falando de político A ou B aqui. Tem Uhum. político que ainda preserva essa identidade e tal. Mas era mais próximo do povo. Não mais próximo de dar beijinho, abraço. Não, isso aí não quer dizer nada. Próximo de entender os anseios do povo e Uhum. fazer o poder popular acontecer. Né? Então, assim, aqui, o que a sociedade demanda? E eu acho que está faltando um pouco disso, né? E agora eu tenho percebido que, de repente, esses programas vão voltar para os núcleos. E aí, voltando para os núcleos, acho que a gente consegue ouvir mais as pessoas com deficiência. Eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para o Christian, né? Ele está numa cidade que, teoricamente, deveria ser o modelo do Brasil, que é Brasília. Né? Verdade. E ali que tá ali estão os três poderes, né? Ali está a Câmara, o Senado, ali está o Palácio do Planalto, ali está o Palácio da Alvorada, ali está o Poder Judiciário, né? O STF e tudo mais. Christian, se você puder dar um panorama para nós, né? A gente está falando sobre implementação de programas e tudo mais. Fala para a gente aí, como que você está se sentindo em Brasília? Né? Caminhando em Brasília, vivendo em Brasília. Como é que está isso aí para você em termos de acessibilidade? Agora eu posso falar bastante porque a gente desceu do ônibus, estou andando aqui nas ruas. E Uhum. assim, eu até vim da esplanada, eu estava na esplanada dos ministérios. É uma pena que hoje, assim, nada funciona lá, né, para a gente poder. Mas, assim, é aquilo. Na esplanada, por ser um lugar turístico, por ser um lugar onde pessoas visitam, é tudo muito arrumado. Você quase não vê, por exemplo, barreira arquitetônica na esplanada. O que o Charles Jatobá, que está aqui do meu lado, do Blind Brasil, ele estava falando comigo. Falta piso tátil na esplanada. Se tivesse piso tátil na praça da esplanada, a pessoa com deficiência visual conseguia atravessar aquilo de lado a lado, sozinha, sem depender de ninguém. Então, veja só, um ponto turístico de Brasília que não tem acessibilidade, não tem piso tátil para as pessoas cegas, só em alguns lugares que tem. Na catedral, por exemplo, dentro da catedral, se uma pessoa cega for sozinha lá, ela não consegue andar.
Porque lá não tem, dentro da catedral não existe piso tátil para orientar as pessoas cegas. Nem piso direcional e nem piso alerta. Qual a diferença entre esses pisos? O piso direcional é a conhecida régua, né? Que vai no chão e a gente consegue se orientar por aquilo. E o piso alerta são aquelas bolinhas que, quando você chega no lugar, quando você está chegando no determinado lugar, avisa, ó, terminou o piso tátil. É aqui que termina o piso tátil. E chegou num balcão, ou num caixa, ou em algum lugar que você tem. Mas, assim, é muito bem arrumado, as calçadas são muito bonitas, muito bem construídas. O que falta realmente é a acessibilidade, a acessibilidade na esplanada. Certo, né? Uhum. Tá certo, Cris. É isso aí. Então, já dando um panorama, a gente está falando de um recorte, claro, né, Lucas? A gente Sim. sabe que nós, como falamos, temos 27 estados, temos muitas cidades, tem cidades que estão mais avançadas, né? Mas eu reitero o que eu estou te falando. Não é só uma questão de você estar avançado em uma coisa e estar estagnado em outra. Você precisa ir avançando em tudo. Em tudo. Gradativamente em tudo. Porque assim, não basta você ter o prédio acessível e o médico não saber falar Libras. Se ele for atender um surdo, pode ser o prédio mais acessível que for, com plaquinha de língua de sinais no hospital inteiro. E se ele chegar lá e o médico não souber falar Libras com ele, como é que ele conta o que ele está sentindo? É isso. É isso que eu Né? vejo muito, né? Eu vejo Porque que aí as a barreira instituições que atitudinal, têm, né? as instituições que têm algum movimento, como piso tátil, piso direcional, piso todo, apenas instituições extremamente grandes, onde que circula um poder financeiro muito alto, né? E aí, por parte de grande parte das outras instituições, que é um valor financeiro muito baixo que gira, não tem, né? A gente vê no nosso comércio, sabe? E isso não é uma Uhum. crítica Não, ao empresário, tudo, porque eu sei da dificuldade de ser empresário no Brasil, sabe? E porque tem empresário de todos, né, os graus, né? Tem o MEI, né? Tem o microempreendedor, tem também quem tem sua própria microempresa, que já é um pouco maior o faturamento, tem de todos os níveis. Só que eu vejo que por parte das pessoas, da construção dos seus projetos e dos seus produtos, sabe? Não tem, né? Não tem esse gesto, não tem esse movimento, igual a gente está bolando, né? De fazer o meu aplicativo para treinamentos físicos. Eu achei sensacional toda a explanação que você deu sobre como tornar o aplicativo, né, acessível e acessável. E aí você explica a diferença para a galera, para o povo que tem a deficiência visual, para o povo que tem a deficiência, né, auditiva, né? Então, acaba tendo toda essa dificuldade, né? O pessoal fala que a vida está muito sofrida e que essas coisas para ser inclusas dentro dos seus produtos extremamente caras. Só que eu, por exemplo, estou buscando e ainda sou autônomo. Não sou empresário, não tenho múltiplas fontes de renda. Então é um comentário assim carinhoso que eu gostaria de fazer para que todos, né, observassem dessa forma. Você não acha também, Fábio? eu acho. É que, na verdade, assim, a gente tem a questão da acessibilidade nos prédios, né, nas ruas, nas cidades, né, acessibilidade arquitetônica, e a gente tem hoje uma acessibilidade que a gente chama de desenho universal, que é a acessibilidade na internet, a acessibilidade na web, né, que é a acessibilidade digital. E aí, nesse sentido, o Lucas conversou comigo, né, a gente tem conversado, e o Lucas tem uma equipe que está trabalhando junto com ele, e o Lucas teve a sensibilidade de pensar, não, peraí, eu estou preparando um aplicativo de treinamento físico, de condicionamento físico e outras questões ali, mas como que ele se tornaria acessível, né? E aí ele disse, Fábio, será que você poderia colaborar? Eu falei, claro, nossa, o maior prazer. Então, o que acontece? Hoje a gente tem três categorias, né, dentro da acessibilidade, o que a gente pode dizer, né? A gente tem o que não é acessível mesmo, e aí não tem o que fazer, a gente, infelizmente, depende que o programador tenha sensibilidade, que a pessoa que contratou o programador tenha sensibilidade, que a empresa tenha sensibilidade,
de acessibilizar, porque senão não vai ser acessível mesmo. São geralmente aplicativos, softwares e sites pautados muito em figuras, desenhos e gráficos e tudo. E se você não criar todo um fundo ali, você não consegue promover acessibilidade. Você tem as coisas que são acessíveis, né? Então, você tem muitos sites, né? Por exemplo, ali, podemos citar alguns exemplos, né? Principalmente sites aí de empresas de televisão, né? De modo geral, não vou falar nem A nem B. 90% são acessáveis, né? Então, você entra no site, você consegue, de repente, abrir o link de uma promoção para você se cadastrar, você consegue até clicar ali no player para assistir a TV, você consegue navegar nas notícias, né? Que muitas têm um blogzinho de notícias, né? Eles não chamam mais de blog, mas enfim, né? É uma aperfeiçoamento daquilo, né? Eles têm ali um newsletter, né? Que eles chamam hoje, né? As notícias e tal. Eles têm um agregador de notícias ali. Tem até colunistas trabalhando para eles e tudo, mas não é tudo que você consegue acessar. Então ele não é acessível. Ele é acessável, né? Você consegue fazer coisas nele, mas não consegue fazer tudo. E tem os acessíveis, né? Que aí são sites que, de fato, como o site do Banco Itaú, por exemplo, né? Que é um exemplo aí de site acessível. O site da ADEVA, né? Associação dos Deficientes Visuais de São Paulo, que ganhou prêmios na América Latina como o melhor site de acessibilidade da América Latina, sabe? Legal. Então você tem sites assim totalmente acessíveis, não só para cegueira e baixa visão, né? Com questão de contraste, fonte, leitor de tela, compatibilidade com leitor de tela, descrição das imagens. Não, não só isso. Mas para pessoa com surdez também, todo um trabalho focado também na pessoa com autismo, né? Por conta dos focos e das atenções, né? Que tem que ser direcionadas. Então, o que você vai focar, de que maneira. Então, tudo isso tem sido pensado, né, no site acessível. E aí está, né, um grande desafio para a gente, né, Lucas? Que é tornar esse aplicativo acessível. E o Lucas comprou aí a ideia e falou, vamos fazer. E eu estou à disposição. E acho que também a gente tem que fazer uma força-tarefa com outras pessoas para que a gente possa fazer uma acessibilidade bem democrática dentro desse aplicativo. O Christian, não sei se ele está on aí na tela, Lucas. Então, ele acabou desconectando aqui. Estou Acho que ele esperando ele entrar desconectou. online para chamar ele novamente. Isso, vamos ver se ele consegue entrar novamente. Mas eu ia falar que ele é um cara que mexe muito com a informática. E o Christian tem uma bagagem de áudio, né? Produção de áudio, produção musical, locutor. Ele é formado em locução pelo Senai e tudo mais, né? Senai não, Senac. Pelo Senac de Ribeirão Preto e tudo mais. Então ele tem um know-how muito grande para falar também sobre essa questão da acessibilidade, né? Se ele voltar, a gente de repente ainda consegue encaixar direitinho com ele, né? A gente estava agendado com ele hoje, mas infelizmente ele estava em Brasília e aí infelizmente assim, porque ele estava precisando renovar a papelada do passe livre dele, né? Que é um documento que Ah, permite legal. que pessoas com deficiência viajem, né? Por ônibus interestaduais. E Mas eu aí, estou enviando o convite aqui, uma hora ele vai acabar entrando, aí a isso, vamos gente ver se traz para ele esse entra, ponto. a gente faz um Agora, bate-papo. agora eu gostaria de perguntar acerca, sabe, do preconceito hoje. Se você sente que ainda tem muito preconceito por parte da sociedade em si, por parte das instituições, se essa questão, por exemplo, de cotas, né, e não precisa ser X ou Y, é Uhum, importante, né, para a nossa sociedade, né, porque eu sigo vários influenciadores também que têm deficiências de vários tipos, e eu vejo que são muito a favor, né, das cotas uhum, por N razões. Mas eu uhum. gostaria de ouvir de você, Fábio. Cota é uma coisa tão sensível, acho que a gente tem que fazer uma live só de cota. É Mas vamos verdade. falar um pouquinho dela. Para que existe cota? Né? Todo mundo sabe o que é cota. Cota é parte, né? Parte de alguma coisa, Olha o Christian né? presente aí. Ah, acho que o Christian voltou aí, né, Christian? Agora sim, Christian, agora tô no Wi-Fi. De boa. Maravilha, maravilha. Deixa eu só fechar a questão de cota aqui. Se puder segurar o microfone também, tá? Você tá. Tá, eu só vou fechar, vou fechar a porta aqui, Isso aí. fechar a porta aqui. Isso.
A E gente aí, chegou agora da esplanada e o povo está almoçando. O povo está então, essa questão de comendo. cota é o seguinte: cota é parte, né? E aí, por que a Uhum. gente está reclamando uma parte para as pessoas com deficiência? Porque, no caso da cota para a pessoa com deficiência, ela é reparadora no sentido de que a gente não tem um Brasil igualitário. A gente não tem um Brasil onde a pessoa com deficiência, com o mesmo dinheiro, tem acesso aos mesmos materiais que uma pessoa que não tem. Então, para você ter uma noção, Verdade. um caderno que a pessoa compra vai custar, sei lá, 10, 20, 30, 40 reais. Uma máquina Braille para um cego fazer a digitação tá 4 mil. Nossa. Eu tô Tá falando 5 40 reais. tá 5.200 agora, tá? Só atualizando. Sim. Então você tá falando, eu tô falando de um caderno de 40 reais e de uma máquina de 5.200. E aí, quantos cadernos que eu poderia colocar aí? 100 cadernos não comprariam uma máquina, Verdade. certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que por ele não ter, porque assim, até ele comprar essa máquina, já passou 1, 2, 3, 4 anos do estudo dele. Principalmente se ele está na linha da pobreza ou abaixo. Verdade. Aí, até ele conseguir essa máquina e conseguir escrever o que ele está ouvindo, quem repara para ele esses 4 anos que ele perdeu? Pois é. Quem repara? Ninguém repara. Então a cota pro deficiente ela é reparadora, entendeu? Por exemplo, a questão da acessibilidade na própria escola e na universidade. É, quando ele tem que fazer uma prova, prestar um vestibular, por exemplo, para entrar numa universidade, se ele escolhe um ledor, como foi o meu caso, quando eu escolhi um ledor para ler o vestibular da USP para mim, na pedagogia, o ledor não sabia falar inglês, não sabia ler inglês, não sabia. Christian, você dá uma seguradinha aí no microfone, por favor. Não sabia ler inglês, não sabia ler questões de fórmula química, física. E aí, quem que é o prejudicado nesse caso, Lucas? Total, Sou né? eu, Deficiente. total. E aí, como você repara isso? Não há outro jeito. E aí, quando você vai para dentro de uma empresa e você olha para uma questão patronal, e aí dentro de uma questão patronal, você vai ter o cara que tem a sensibilidade e o cara que é insensível. Só que tem uma questão. Possa ser que o cara que tem a sensibilidade seja o Lucas, um pequeno empresário. E possa ser que o cara insensível seja o dono da empresa de cimento mais famosa do Brasil, que emprega milhares de pessoas. E aí o cara sensível vai contratar o deficiente, mas o insensível não vai. Quem repara? A cota, Fato. A cota certo? que repara. Então não é uma questão de dizer assim, é porque é meritocracia, porque eu estou subestimando a inteligência da pessoa com deficiência. Não, não, gente, isso já está superado. Isso já está superado. O que nós estamos falando é de reparação. E essa reparação, enquanto a gente não tiver uma reparação digna, a cota ainda será necessária. Se a gente não conseguiu ainda vencer a barreira de salário entre homem e mulher, Que o dirá de negócio. pessoa com deficiência. Você entendeu? Que é um É, negócio. Entendeu? Me fala assim, ó. Quantas pessoas com deficiência, Christian, que estão hoje como donos de grandes empresas e como chefes de grandes edições? Quantas? praticamente zero. Praticamente zero. São muito pouco. É muito E pouco. por que será? Pois é. Por Porque, que você acha? porque ainda as pessoas não acreditam no potencial da pessoa com deficiência como profissional. Eu costumo dizer que nós que somos pessoas com deficiência, né, não matamos um leão só por dia, matamos 10, 15, 20, 30, 100 para poder provar que antes de termos a deficiência somos cidadãos que merecemos também a mesma oportunidade. Você está falando de lei de cotas. Tem empresa que contrata o deficiente só para inglês ver. Aí coloca lá os deficientes numa sala, num aplicativo de sala, e caso o Ministério do Trabalho venha bater na empresa, eles falam, não, nós estamos capacitando a pessoa com deficiência. E aí depois para poder vir para a área. Só que o projeto dura anos e anos e anos, as mesmas pessoas com deficiência estão dentro do projeto, porque
se realmente fosse um projeto de capacitação, vocês concordam que tem que ser rotativo. Tem. Os que estão no projeto vão para a área e entram outros dentro do projeto, para poder ir para a área também. E a empresa que está oferecendo o projeto tem que dar a contrapartida de dizer, olha, parte dos meus funcionários vieram do meu projeto. Isso. Parte dos efetivos. Dos efetivos. Entendeu como é que é? Então é só para inglês ver. Só para inglês ver. Então, mas aí que tá, né, Cristian? Aí ele tá falando de preconceito, né? E aí é que eu quero chegar, né? Porque é esse conceito prévio que a gente tem que quebrar. Isso. É essa barreira que a gente tem que romper. Do pré-conceito, do pré-concebido. Do tipo, o deficiente é coitado, ou o deficiente é um super-herói. Ou ele precisa de tudo, ele não precisa de nada. Para a sociedade só existem esses dois termos. Não tem o meio termo. Ou ele é o super-herói ou ele é o coitado. Ponto. Mas o deficiente está ali caminhando pelo caminho do meio, né? Ele é um ser humano como qualquer um. Qualquer um outro. Sim. Né? Por isso que pessoa primeiro, depois deficiência, né? Isso. Por isso que eu faço mesmo. Eu saio viajando por esse Brasil, mostrando que aqui tem café no bule mesmo. Não tô nem vendo. Saio. Não tá vendo mesmo, né? Literalmente. Então, pois é. Saio mesmo. Não tô nem aí. Mostro minha cara, toco meu violão para os outros ver. Entendeu? Provo ser um profissional, porque sou um profissional, sou radialista e produtor de áudio. O Fábio já me conhece há muito tempo, sabe disso. A luta que nós dois travamos para chegar onde a gente chegou. O Fábio até muito mais do que eu. O Fábio é um profissional excelente. Eu não, eu sou só meia boca. Vá. Mas o tanto que a gente lutou e ainda luta, cara. Luta. E aí vem essa geração de mimimi. Ai, porque não pode. Ai, porque tem que ser politicamente correto. Politicamente correto é o quê, moço? O negócio é mostrar mesmo e acabou. Não dá nada. É que, na verdade, né, Christian, acho que a gente também tem que entender o que é politicamente correto, assim, ó. É que existem coisas que são, que ferem a integridade e a honra do outro. Pronto. Isso é ponto Não, que não se discute. Com certeza. Tem que se respeitar, tem que se ter empatia. É que hoje a questão do politicamente correto é só para alguns. Esse é o problema. Pois o politicamente correto é só para alguns, né? E a gente está vivendo um mundo ainda politicamente incorreto para a pessoa com deficiência. Totalmente incorreto. Totalmente, né? totalmente. E aí a gente vive uma situação, a gente vive uma democracia, né? Que não consegue entender que a deficiência, ela precisa ser... E aí a gente está falando de cota, por isso que eu falei para o Lucas, Cristian, que tem que fazer uma live só de cota. Aí a gente está falando, por exemplo, sobre o nivelamento das pessoas com deficiência. Uma pessoa que tem a possibilidade de enxergar, ainda que com um olho, de dirigir o seu carro e ir até o trabalho, enfrenta as mesmas dificuldades do que quem não enxerga nada? De jeito nenhum, de jeito nenhum. E por que os dois têm a mesma possibilidade na cota? Na realidade, assim, ó. E assim, e essas pessoas que lutaram para que tudo isso fosse aceito, o projeto de lei, agora não me lembro o número agora. Mas assim, eu tô dando um exemplo, nem precisa ser isso, tem outros. Por exemplo, deficiência física. Um cara que é cadeirante, que precisa de ajuda para coisas básicas como do tipo tomar banho, ir ao banheiro e etc. O cara é paraplégico ou tetraplégico. E um outro que tem uma dificuldade porque quebrou um dedo, por exemplo, né? Perdeu um dedo, tal. Por que os dois têm o mesmo direito na cota? Sim. A barreira que um enfrenta é a mesma que o outro enfrenta? De maneira nenhuma. Não, lógico que não. Então, assim, por que ninguém coloca o dedo na ferida e não começa a falar disso? Porque para muitas empresas, não todas, é muito mais interessante contratar uma pessoa que tem uma deficiência leve do que uma pessoa que tem uma deficiência comprometida. Aí mora a raiz do preconceito. Com que lupa que eu estou olhando a deficiência? Não é que a pessoa que quebrou um dedo, que perdeu um dedo, que tem uma mobilidade reduzida num braço e tal, não seja deficiente. Poxa, a mulher teve câncer de mama, fez um esvaziamento de seio. Nossa, eu sinceramente, todo o meu respeito. Claro, todo o nosso respeito, claro. Nossa, fez químio, fez rádio,
fica Sofreu, né? Sim. sofreu e sofre, porque você tem que ficar aquela coisa 5 anos na janela imunológica, não sei o quê. Não, todo o meu respeito. Só que assim, como a gente categoriza o que ela é capaz de fazer que um outro não é capaz de fazer? Por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual severa, vamos usar esse termo, eu não gosto de usar severa, mas vamos lá. Vamos pensar na pessoa com deficiência intelectual pervasiva, No grau severa. máximo. Severa. Tá? O aporte que eu vou dar na empresa é o mesmo aporte que eu vou dar para uma pessoa que tem uma deficiência leve? Não. De jeito nenhum. O que vai custar menos para mim? O mais severo ou o mais leve? Penso eu que o mais severo, né? Então, o que vai custar mais para mim é o severo, o que vai custar menos é o mais leve, porque eu tenho É que o mais adaptar leve. menos coisa. Então, por Isso. isso eu vou contratar o mais leve. E aí a gente continua tendo as deficiências mais pesadas, vamos dizer entre aspas, por Tecidas, né? favor, gente, vivendo em subemprego, Uhum. certo? Vivendo em Certo. subemprego. Então, o cego serve para ser telefonista. Para que mais, Christian? Para Câmera ser escura. câmara escura, em Que está raio-x, não sei o acabando, que quê. está acabando. Entendeu? Vai se Então, Não, tornando muitas profissões obsoletas, né? estão entendeu, acabando. Lucas? E por É. que um cego não pode ser educador físico? Qual é o Né? problema? Uhum. Não, mas tem que adaptar. Tem que adaptar. Tudo é uma questão de adaptar. Eu conheci um médico cego. E Dr. ele só. Newton, também conheci. Newton, que faleceu, infelizmente, de Covid, que até o filho dele está na rede. É professor de educação física, inclusive. Então, por exemplo, o Dr. Newton, ele só foi ser médico cego porque ele já tinha se formado e perdeu a visão na formatura. Porque se ele quisesse fazer medicina sendo cego, esqueça. Esqueça. É, é. Entendeu? Então, assim, cara, eu acho muito importante o Lucas abrir esse espaço, porque eu acho que se a gente for somar aqui 20, 30, 40 horas de live, ainda é pouco pra gente, Putz, tá doido. né? Verdade. Mas a gente vai combinar esses outros temas, porque acaba caindo no cerne, cara, do que a gente falou no começo, né, Fábio? De tipo, partir isso, essas atitudes, e isso, por incrível que pareça, olha que engraçado, isso a gente aprende muito dentro das nossas religiões. A fazer o quê? E eu não estou falando uma, né, específico. É a raiz, né? Aprender a tirar partes do seu orçamento, aprender a tirar partes do seu tempo, independente se o que você vai Fazer o despender bem, é físico, psicológico, financeiro. Mas assim, por que que o Lucas, por exemplo, hoje incluiu, né, em toda a rotina dele, né, N, né, questões para deficientes e de todos os tipos, né? Então, quer dizer, é dessa forma. E eu penso que isso também tem que partir dos outros profissionais, sabe? Por isso que a gente está nessa luta. Porque é um absurdo faculdades, universidades, por exemplo, não terem nada, 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 ou se tem alguma coisa, igual o Christian falou, é para inglês ver, né? Para capacitar, formar dentro dos 40 profissionais de uma sala só, né? De uma universidade só, capacitar um número significativo de cegos como educadores físicos. Exato. Então é aquele É, negócio, se eles não estão ali, porque aí que a gente chega no cerne do preconceito, né? E vai muito de encontro com aquelas coisas que você falou que já deu os discursos, né? Que já ficaram já por terra, que é essa questão, aí que está o cerne, né, do preconceito. Tem E, que e olhar uma hora, e uma nesse hora, e uma hora ponto. cansa, cara. Sabe? Cansa. Uma hora cansa. A gente está saturado já. De falar, Sim, falar, 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 falar e nada ser feito. sim. eu acho que na verdade assim é um movimento, né, Christian, que assim, ó, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente diz assim, eu estou sendo representado por tal, É, estou sendo representado por X ou Y, Z. As pessoas, todos os movimentos precisam de lideranças, né? Claro. Então, senão vira anarquia, não tem jeito. Tem que ter Verdade. mesmo pessoas que vão se preparar para serem liderança e tudo mais. Mas de qual liderança nós estamos falando? Então, quando você encontrar uma pessoa que fala de liderar um movimento de pessoas com deficiência, mas que falar de uma só deficiência, esse aí é um líder que não está cumprindo com o seu papel.
Se eu estou Verdade. liderando um movimento de pessoas com deficiência, eu tenho que olhar para o cadeirante, para o surdo-cego, para o intelectual, para o autista, para o surdo, para o cego, para o múltiplo, para o síndrome de Down e outras síndromes e Eu acho que transtornos de se desenvolvimento. essa união acontecesse, muita coisa a gente ia conseguir. Se E eu todo mundo se unisse. acho que nunca é tarde para a gente pensar É, nisso, e eu acho que essas lives a gente está botando faíscas luzes no luzeiro, né? Faíscas nessa chama aí, para que a gente possa pensar nisso, né? Acho que é importante e eu acho que o Lucas acaba sendo aí para nós essa abertura de portas para que a gente possa falar sobre isso, Lucas. E aí eu acho que isso é muito legal, você que está se comprometendo em ouvir e transmitir dentro dos seus veículos de informação essa discussão toda, né? Essa nossa conversa. E eu sempre falo, galera, eu não tô querendo me gabar de nada, tô querendo trazer para a Não, esfera mais não, claro pequena que não. de Você tá doido. prática, porque isso a gente vê dentro das nossas religiões, que elas ensinam, né, a separar 10% do seu tempo para orar, 10% do seu tempo para fazer caridade, 10% do seu tempo de uma forma, né, bem superficial, mas na hora que você uhum. aplica isso na vida, fica gigante, né? Então, mas eu gostaria de saber sobre tecnologia para pessoas com deficiência. Opa! Por mais que o nosso tempo já está se esgotando, e também essas duas perguntas finais dá uma live de cada uma, mas a gente vai fazer uma live de cada uma. Vamos fazer uma A live sobre questão tecnologia, sim. Ai, sobre moleque, tecnologia. O que me você chama, acha, chama Christian? eu, chama eu. O que você acha sobre, superficialmente, sobre essas tecnologias que tem hoje, Olha, independente do segmento? tem melhorado muito a vida para pessoas com deficiência como um todo. A questão é que ainda é tudo muito caro. Hum. Muitas coisas que a gente precisa é tudo muito caro. Você pega, por exemplo, para um cadeirante, uma cadeira de roda motorizada. Cara, quem tem condições, dentre os cadeirantes, é claro que um ou outro vai ter, mas a grande maioria dos cadeirantes, quem tem condições de dar 20 mil reais numa cadeira motorizada? Preço de um E outra, carro. né? A autonomia que aquilo dá, né, Christian? E Meu você está Deus. ficando doido, você está louco. Tudo bem Você que sabe que eu encontrei esses dias o Marcelinho aqui. Você lembra do Marcelinho? lembro do Marcelinho. Eu encontrei ele aqui. Ele voltou aqui para Ribeirão Preto. E aí ele estava com uma cadeira motorizada. A gente estava na Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência, a qual eu tive o prazer de ser eleito delegado já por estado. Estou indo para estadual agora e quero ir para federal também. Vamos lá. Olha Nossa, nós se encontrando aqui em Brasília, Deodato. É, e aí, o Marcelo, e assim, autonomia, sabe? Que só um botãozinho para frente, ela para frente. Aquela manivela para o É um lado, pro joystick, lado. é um joystick. Joystick, cara, que coisa. E a autonomia dele com aquilo, cara. E Eu assim, fui, eu fui tentar dirigir uma Renhatec e atropelei uns quatro, mas enfim. é lógico, como é que você cego vai dirigir aquilo? Você é doido. Mas você Não. tá. Você Mas, sabe que eu ouvi de um familiar meu, além de sexo, tinha que ser cadeirante. Falei, ó, que eu dou um jeito, hein? Bengala não. numa mão e o volante da cadeira sai da frente, povo. Tamo mas, junto. mas, mas eu acho assim, só complementando, né? Assim, o preço é alto e ainda algumas tecnologias que são oferecidas para nós por esse valor alto são protótipos. Não são São tecnologias protótipos. acabadas, né? Protótipo, Então a verdade. gente é protótipos. Então a gente paga por protótipos estrangeiros um valor exorbitante, Hum. né? E ainda assim aquilo não está pronto e acabado. Então a gente está muito aquém ainda disso, né? Acho que Sim, isso é bacana. tecnologias como, por exemplo, computadores Braille, que hoje são, o Fábio tem um, e ele pode falar mais disso. Olha a autonomia que esse computador traz para Esse pessoa com computador, deficiência ele visual. É um é computador excelente. com Braille, um tablet Uhum, Braille, vamos dizer assim. Agora, uhum. para nós isso é ótimo, maravilhoso. Você pode pegar um livro, jogar lá dentro pela nuvem e você consegue ler Não o sei Braille. se Você o tem Lucas está acesso à conseguindo grafia. ver aqui na minha mão Sim, o sim, estamos computador. vendo. É isso aqui, ó. Tá? Vou Então, Pretinho. ligar. agora, qual é o preço disso, Lucas? Olha que Adivinha? legal. Chuta. Ah, uns Deixa eu ver. 15 mil. 25 25 mil. mil. Nossa Ó, senhora. tá vendo o Braille aqui, Lucas? Será que você Tô vendo consegue sim, saber tô que vendo sim. Tá dando para tá? todo mundo ver. Então, Olha que legal. aqui tem um teclado Perkins, certo? Que é o Olha. teclado da máquina Braille. Que é o teclado da máquina Braille. E esse computador ele tem um sistema de voz embarcado.
Então ele tem o Braille e ele tem um sistema de voz embarcado. Mas, Lucas, eu não vou entrar em detalhes particulares, mas você imagina quantos anos da minha vida eu economizei dinheiro para comprar isso aqui. Nossa. Não, porque tem que fazer essa conta mesmo. O pessoal que ouve acha engraçado. Fala, ele tá Uhum. falando. Mas não, 25 mil É muito dinheiro. tem que colocar. Esse é um dos defeitos nossos, né? Por não Você ter vai muita mexendo, vai educação mudando, tá financeira. vendo? Sim, sim, tô vendo. É. Por não ter educação financeira, a gente não sabe o quanto de tempo de trabalho que precisa para comprar um aparelho de E 25 mil. outra, eu vou muito mais além. Aí o pessoal se gaba, porque nós temos o crédito acessibilidade. Mas ó a burocracia que é para conseguir esse crédito acessibilidade. Não, e outra, é Nenhum, humilhante, né? É humilhante, nenhuma você tem que se pessoa com humilhar, deficiência. é igual um benefício. Nenhuma pessoa com deficiência com BPC, por exemplo, vai lá com BPC. Eu tenho BPC. Vai lá com BPC ver se você consegue esse crédito. Você não Não, ô, Christian, consegue. e o LOAS, cara, você tem que ganhar uma miséria por É. pessoa para conseguir o LOAS, cento e poucos reais por pessoa para conseguir um LOAS. O que você faz com cento e poucos reais? O que você faz com R$ 1.320 uma pessoa com deficiência? Não, e várias pessoas sem deficiência também ganham isso para É, sobreviver, Christian. E tem é. família, não sei como é que dá conta, porque Pois é. o salário mínimo não é mínimo, é um salário miserável. Não É é tudo mínimo. invertido. Infelizmente, a dinâmica é invertida. É, Entendeu? é. Então, a tecnologia é isso, né? Ela existe, mas ela ainda é muito cara. A maioria das pessoas com deficiência que tem acesso nos núcleos. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente ainda não comprou esse equipamento, porque até para a Prefeitura de Ribeirão Preto adquirir é caro. Aí você fala, pô, Caro. mas 25 mil é nada. Não, mas você não pode comprar só um. Se você tem lá 10 escolas ou 15 escolas que atendem cegos, você vai Você comprar tem para que uma e comprar vai um. comprar. É. Qual que é o critério? Então você vai gastar aí Qual que é quase o 1 milhão com o critério? equipamento. Então, assim, não é simples, é complexo. E assim, e a desigualdade de preço, por exemplo. Ô Lucas, quanto você paga hoje uma impressora multifuncional em tinta? Uma impressora laser, boa, vai, uma boa aí. Hoje tem uma gama muito grande, você paga de 800 a 1.000 reais, por aí. Beleza. Agora, você adivinha quanto custa uma impressora Braille básica? Putz, se esse teclado tá 25 mil, né? A impressora vai estar 50. É por aí. É por aí. Tem É por impressora de aí. até. Tem uma impressora que as gráficas. Uma impressora que as gráficas compram para imprimir livro que ela custa R$ 1 milhão. Tem Olha isso. as impressoras básicas estão de 35 a 70 De mil. 35 a 50 mil. Até Hum, a 70, né? Na verdade, chega a 70, a mais É. elaborada. Então, é isso. A gente tá falando disso, Lucas. É isso. legal. Para finalizar, uma dúvida que eu tenho, Fábio, e o Christian também pode falar caso ele tenha, se vocês têm algum programa, por exemplo, que fazem descrições, Uhum. porque a criação de produtos, né, nesse empreendedorismo total que vem sendo motivado, né, é muito grande. Então, às vezes você, Fábio, tem alguns produtos, às vezes o Christian hoje ele trabalha com outros tipos de produtos para pessoas com deficiências. Quais são? Ó, a IA veio para revolucionar, né? Sim. Inteligência artificial, ela tá aí para revolucionar. E no bojo da inteligência artificial tem dois programas, não sei se o Christian vai acrescentar ou vai, que para mim é o Be My Eye e o Sing AI, que são dois São programas os dois que eu fantásticos. uso também. E o Voxia, né? Ah, esse eu não uso. Esse depois você fala dele. Esse Be My Eye, ele é uma rede de Começou como rede de colaboradores. voluntários, né? Começou com É uma isso. rede de colaboradores. Então é como se fosse um Skype. Você vai ligar para o primeiro contato que te atender, ela vai te ajudar como um olho amigo. Para você perguntar, né, que roupa que você A cor da tá, roupa, se ela tá manchada, se. se Eu até já o tive a computador está experiência. funcionando. Eu já tive a Já? experiência com o Be My Eye. Eu tinha O Be My ele, Eye é muito eu tenho interessante. ele, né, no celular. Uhum. Recebi duas ligações, uma delas eu consegui atender e realmente é muito legal. É muito legal porque a pessoa ela estava em meio a uma reunião e ela precisava saber como que estava, né? No caso, ajustado as coisas para ela na reunião, tudo. E foi muito legal a dinâmica, porque é engraçado, né? Porque, tipo, uma pessoa em meio a uma reunião, e era uma reunião séria, sabe? Do nada ligou para um qualquer, né, Isso, para Uhum. perguntar mas como essa que é a ideia. estava a roupa, como é que estava o notebook, como é que estavam as coisas. Eu A achei câmera ajustada bonitinha, câmera quadrada. ajustada, eu achei brilhante. É muito É. legal.
E aí tem também o SingEye, que é um aplicativo da Microsoft que ele detecta dinheiro, cores, se a luz está acesa ou apagada, ele lê Sim. textos curtos, fotografa textos longos e ele descreve letras que estão escritas nas imagens. O E no SingEye, o SingEye já me salvou, por exemplo, quando meu computador travou, eu abri o SingEye e apontei para a tela. Ele me leu o que está escrito na tela do computador, porque ele está travado, porque o leitor de tela e hoje o Be My travou. Eyes está com uma inteligência artificial que descreve as fotos. Você tira fotos e você envia para ele. Ele faz uma descrição muito interessante das fotos. E só Por para enquanto, constar, por enquanto só para o iOS. para Android ainda não, só Não, só pro para o iOS, iOS. só para iPhone. E só para constar, esses dois aplicativos são gratuitos para ambas Para plataformas. ambas E as esse que você falou é plataformas. Vox o quê? O Christian, Vox? Voxia. O Voxia, por Voxia. exemplo, para quem mora sozinho é uma maravilha. Por quê? Porque Como é o eu seu pego um caso, né? Você produto. que mora só. É, é, eu, o, o Voxia, por exemplo, eu quero saber de um produto. Eu só aponto, eu abro ele e aponto para o código de barra, automaticamente ele fotografa o código de barra e me lê em voz alta a descrição daquele produto. Uhum, Perfeito. entendi. Muito interessante. Tipo validade, tipo se acaso o site tem receita para aquele produto, ele também já puxa. Então é muito bom. Mas é isso aí, galera. Que live sensacional. Falamos de muita coisa. E assim, depois a gente pode pegar temas específicos aí, porque a gente podia ter esticado muito em muito tema. Eu tinha muita pergunta também para fazer de muitos temas, mas assim, foi sensacional. Para mim, eu achei sensacional. O que você achou, Fábio? Maravilha, e a gente está sempre à disposição. A gente quer Claro. agradecer a todos que nos assistem, todos que assistirão, todos que interagiram. Agradecer ao Lucas, o Ivan, intérprete de Libras, né, que está aqui com a gente. Enfim, todos que estão participando. E a gente se coloca sempre à disposição. E aí a gente espera que todo mês a gente tenha esse espaço. Se sentiu Vamos em fa- casa, Christian? Com certeza, apesar da minha entrada no ônibus. Bom, é bom que você viu o cotidiano do cego mesmo, né? Andando na Claro. rua e Na bala. viu o cotidiano. E eu proponho uma hora a gente fazer uma live musical. O que você acha da ideia? Claro, claro, podemos. Vamos fazer uma Também. live musical. E agradecendo ao Fábio pelo convite, ao Lucas. O que precisarem, a gente está aí. Eu quero realmente mostrar minha cara e fazer com que essas informações que a gente passa cheguem ao maior número de pessoas possível, isso graças a você. E quero vender meu peixe. Quem quiser me seguir, Christian Siqueira Oficial no Instagram e Christian Siqueira 0 no TikTok. Estamos por lá, fazendo o trem render lá. Maravilha. E quem quiser me seguir já sabe, @prof.fabioleodato. É isso aí, galera. Todo mundo que está aqui é um canal assim aberto, né, de tudo que faz, de tudo que gera, e é só entrar em contato, porque as respostas aqui a gente começa a construir a nossa vida, a gente começa a construir os nossos produtos das pequenas, sabe, desses pequenos movimentos, para não atropelar nada e deixar o máximo de pessoas aí confortável. Essa live ela fica gravada, né? Tanto Eu aqui no depois até vou ver as minhas entradas no ônibus. depois você vai ver. Mas ela fica gravada tanto no Instagram quanto também no meu canal, né, do YouTube, né? E eu também, o que eu estou fazendo de diferente agora, que eu publiquei via Story, mas eu sempre estou deixando agora claro no final das lives. Muitas pessoas acharam extremamente interessantes, fazem comentários sobre as perguntas, sobre o que foi expandido, sabe, de consciência. E também muitas pessoas pedem, né, a live em si, né? Como eu não tinha esse trabalho, ela simplesmente fica, né, gravada nos meus dois canais de comunicação. Eu falei, quer saber? Eu sigo um site muito interessante sobre história e geopolítica que eles deixam disponível para quem quer, né, a descrição em PDF e também o envio da própria live em si para você, para o seu e-mail. Né? E aí eu coloquei um custo irrisório, sabe? Se a pessoa quiser a descrição de toda a live, com as perguntas, com os pontos principais, né? Eu mesmo, Lucas, vou estar fazendo e vou estar enviando para a pessoa por um valor de R$ 10.
E se a Maravilha. pessoa já quiser o vídeo também da live em si, para ter no seu notebook, assistir quando quiser, sem precisar de conexão, por mais R$ 10, aí eu já envio completo Então, também. por 20 conto é o pacote completo. Então é o pacote completo. E eu também, né, com vintão eu aviso sobre possíveis lives também para a pessoa, porque a pessoa entra para mim num grupo assim, não é seleto a palavra, mas é um grupo de pessoas De interessadas, membros, né? De membros, né? de membros. Então é um valor literalmente irrisório que eu estou fazendo para deixar mais profissional e as pessoas com o conteúdo denso em si, nas mãos, tá bom? E se precisar que a gente transforme em braille também esse PDF, a gente transforma. Eita, manda para cá que a gente imprime. É isso aí, pode deixar que a gente manda. Tá Então, galera, certo. bom descanso, Fábio, bom descanso, Christian, o Obrigado, nosso querido. parceiro aí, o Ivan também fazendo a interpretação. Descansem aí nesse sábado, fiquem com a família e tamo junto, tamo junto. Aquele abraço, viu? Valeu, Aquele abraço, gente. muito obrigado. Tchau, pessoal. Valeu, Tchau, gente. Tchau para tchau. vocês, hein? Grande Tchau, abraço. Até a tchau. próxima. Até.